Boa noite. Muito boa noite para quem já vai entrando. Vou esperar um pouquinho aqui o Alex aparecer, que hoje é dia de live com o Alex. Aqui, visualizar. Alex. Aguardando. Aparecer? Deixa eu só aumentar o volume que eu não estou te ouvindo ainda. Alex? E aí? Oi, tá ouvindo? Estou te ouvindo muito baixo. Deixa eu pegar o fone aqui. Tá. Calma, eu vou tirar o fone aqui, talvez ele esteja ruim. Só um momentinho. E aí, melhor o som assim? Não, continua baixo. Não? Deve ser. Eu preciso do fone mesmo. Quem está assistindo está ouvindo bem? E aí, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Benito? Agora eu tô te ouvindo bem. Era meu fone, era a falta do fone mesmo. Era a falta do fone? Tá bom. Era. Tá legal a imagem? Tá sim. Tá sim. Tá ótimo. Então vamos embora. Que temazinho que você escolheu hoje, hein, Alex? Pois é, assustou? Eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma vez, logo que eu estava começando no curso, e aí eu recebi um caso, era um caso realmente de abuso sexual. E eu, no momento, fiquei extremamente inseguro. Eu te mandei uma mensagem, Alex, recebi um caso assim, o que é que eu faço? Aí eu me lembro que você virou assim para mim, olha, se você não se sentir seguro, manda para um outro profissional. Mas normalmente o campo não manda uma coisa pra gente que a gente não dá conta. E eu segui e foi tudo certo. Aí eu falei assim, eu vou seguir, vou aceitar essa sugestão de tema que com certeza o campo deve ter alguma coisa para dizer pra gente, né? Pois é. Interessante, né? Eu acabei de participar de uma vivência de 2 dias, né, com a Brigitte Champetier de Ribes, né? Então, o pessoal que conhece Constelação talvez conheça ela. Ela vem para o Brasil cada 2, 3 meses e ela faz um curso de constelador e também traz alguns workshops. E ela trouxe esse tema, né, a violência entre homem e mulher. E eu achei interessante, eu falei, poxa, eu vou fazer agora uma vivência sobre relacionamentos, Sim para o Amor, né, com a Luciana, minha companheira, e vi que você também está fazendo workshop de relacionamento, né? Também. E aí eu falei, vamos falar de relacionamento tóxico, mas vamos falar também de bons relacionamentos, dos aprendizados, né? E vamos responder as perguntas do pessoal aí, né? Porque de repente eles vão ter mais questões que vão ajudar a gente também a desenvolver o tema. Tá aí uma coisa que eu fiquei me questionando, eu fiquei pensando desde o dia que você me sugeriu o tema. O que para você é um relacionamento tóxico? Que eu acho que também é uma coisa que tem que é um conceito que não se tem uma formulação específica. O que para você, na sua visão, é um relacionamento tóxico? Então, eu não tenho muito estudo específico sobre isso, né? Eu acho que eu trabalhei muito com constelação, a gente tem uma ideia de constelador em relação aos relacionamentos. E o pessoal fala de relacionamento tóxico, geralmente falando desses relacionamentos muito manipulativos, né, onde um ou outro fica forçando a barra, né, para que a pessoa haja do jeito que ela quer, muitas vezes com chantagem, às vezes com violência emocional, verbal, e quando chega numa violência física, eu acho que já não é nem relacionamento tóxico, né? Já é uma relação ruim, né? Já deixou de ser tóxica. Então, relacionamento tóxico, assim, na minha visão, são aqueles relacionamentos que vão perdurando com muita picuinha, com muito atrito, com muita pressão de ambos os lados. Geralmente tem o jogo da vítima, né, e do agressor, que se revezam, né? Uma hora uma pessoa é vítima, daí ela se torna agressora e vice-versa. Eu vejo mais por aí, né? Eu não tenho, assim, um conhecimento psicológico, vamos dizer, sobre a palavra relacionamento tóxico.
Mas, por outro lado, eu só queria adiantar que, por pior que seja o relacionamento, ao nosso olhar, né, de constelador, a pessoa está vivenciando algo importante, né? Então, é uma coisa que foi excluída, é uma coisa ruim, mas através desse sofrimento, algo está sendo mostrado que pode ser bom para ambos, né? O que você acha? Interessante que antes da gente começar, eu falei assim, vou botar aqui no Google para ver o que é que eu vejo sobre isso. E aí a primeira definição que eu vi foi realmente isso que você falou, que é um relacionamento onde algo não é bom para as pessoas. Mas foi interessante que eu nunca esperava ver numa descrição do Google, ele colocou lá. Mas também existe algo de bom dentro desse relacionamento, senão ele não existiria. E é o que eu também vejo, por mais tóxico, por mais abusivo que o relacionamento seja, existe algo dentro daquele sistema que faz ele continuar, né? Existe algo que precisa realmente ser visto. Sim, sim. Aí a gente já entra nas teorias, né? E como a gente trabalha com constelação, a gente vê que muitas vezes ou a pessoa está reproduzindo algo do passado dos pais, né? Então uma relação ruim dos pais, ou às vezes dos avós, né? Porque se a gente for pensar com muita clareza, né, com muita assim, sobriedade, a gente vai perceber que as relações antigas, quase todas foram muito tóxicas, né? Raras são as boas relações afetivas dos nossos avós, às vezes dos nossos pais, bisavós, né? As relações eram muito marcadas por pressão, né? Por relações que não foram escolhas, às vezes, dos parceiros de estarem juntos, submissão, opressão, vitimismo, vícios vários, né? Mulheres que tinham que ter, né, vários filhos, porque é assim que funcionava a sociedade, homens que em geral eram colocados num papel de provedor e muitas vezes não davam conta também de ser provedor, né? Então as relações em geral não eram boas, né? E a gente acaba trazendo, acho que esses padrões, né, para a nossa vida moderna, entre aspas. Né? E tem uma coisa que eu também percebo, o como muitas relações dos nossos antepassados foram relações baseadas em a mulher ser mãe do marido e o marido ser pai da mulher. E como isso está impregnado até hoje, e talvez isso seja um dos pontos que torna as relações tão tóxicas, porque a gente vai para a relação querendo tomar um posicionamento que nunca vai ser nosso, que é um posicionamento de pai para mulher, e cobrando da mulher ou do outro que também tem um posicionamento que ele também não vai dar conta de sustentar, né? E aí eu fico vendo, eu fico observando como socialmente isso ainda é muito trabalhado. Até mesmo uma cobrança das pessoas em volta de você tomar esse papel que muitas vezes é um papel de pai, que não é um papel de marido, e muitas vezes é um papel de mãe. E aí eu vejo, muitas vezes isso funciona até o momento em que alguém explode, né? Porque tem muito casal que ainda funciona, o marido sendo o pai da mulher e a mulher sendo a mãe do marido. Mas até que ponto esse casamento vai se sustentar, né? Aí a gente, entrando na parte da teoria, o Bert Hellinger, ele fala que essa carência afetiva que nós temos em relação ao pai ou à mãe, ela vai exigir do parceiro algo que ele não tem para dar. Então, por exemplo, você tem uma deficiência de carinho com a minha mãe, e aí eu vou arrumar uma mulher ou mulheres, onde eu vou querer que elas se coloquem como mãe e que me deem aquele carinho que a minha mãe não deu quando eu tinha 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. E ela não vai ter isso, né? Por mais que ela queira dar carinho, às vezes até ela é carinhosa, ela não vai preencher o meu buraco emocional. E aí, vice-versa também. Se eu encontrei uma mulher que eu quero que ela seja minha mãe, com certeza ela também tem algum tipo de carência de pai. E ela vai querer me colocar, e eu não vou ter isso também para dar, né? E aí são as relações complicadas. Muitas vezes elas são assim, tem pessoas que vivem a vida toda casados, né, desse jeito, mas são relações muito difíceis de insatisfação. Né? E eu vejo também que muita gente ainda acha que é assim mesmo, e que tem que seguir assim mesmo porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, meu tataravô foi assim, e não precisa, né? Eu vejo um movimento que eu aprendi no curso com você.
e que eu repito isso em consultório o tempo todo, que é o movimento da gente olhar para essa história que eles tiveram, de respeitar o que eles viveram, que foi aquilo que trouxe a gente para cá, foi aquilo que trouxe a gente à vida, mas deixar esse peso com eles, né? Porque a gente não precisa carregar esse peso junto com a gente. Só que a gente, como o Bert diz, né? A gente deixa o peso com ele e segue a nossa vida, mas a gente segue com aquela sensação de culpa de estou traindo a minha família. E é difícil, né? Porque se a gente tem um relacionamento espelho, né, da nossa família, que era muito torto, quando a gente entra na nossa relação e a gente vai ter a tendência de repetir, aí a gente olha e fala, não vou fazer igual, e aí eu vou fazer como? Né? Esse que é o problema. Uhum. Como é que é ser um parceiro adulto em relação a uma mulher, ou a mulher ser uma parceira adulta em relação ao homem, sem esses jogos, né, de manipulação, né, onde eu exijo que o outro me preencha emocionalmente e vice-versa, eu exijo que a pessoa me faça feliz. E isso é uma crença até disseminada, né? Então as músicas, as novelas, os livros, a gente fala, né? Você me preenche, você é tudo na minha vida. Então a gente joga essa responsabilidade. E como é que é não ter isso, né? Dá um medo danado, porque pelo menos eu vou falar de mim. Né? A sensação, quando eu saio desse jogo, de repente ela vai embora. Parece que eu estou sendo menos, né? Parece que eu estou amando menos. Parece que eu estou... Quando eu não me entrego nessa paixão meio novelesca, aí parece que eu não estou amando. Né? É difícil isso. Interessante você falar isso, que eu escrevi um texto na semana passada sobre uma cliente que eu atendi, e ela constelou comigo. E aí ela veio para uma sessão de terapia convencional depois, e ela chegou assim, Benito, eu não estou me entendendo, eu estou parecendo que eu estou em conflito. Eu estou começando um relacionamento, mas às vezes eu não sei se eu gosto dele ou se eu quero estar só. Porque depois que eu comecei a terapia, eu estou me sentindo tão bem sozinha, que eu não sinto mais que eu preciso da outra pessoa. E assim, na minha visão, esse é o melhor posicionamento que a gente tem. O posicionamento que eu estou bem comigo, estou alinhado com o meu sistema, e agora eu posso escolher compartilhar a minha vida com uma outra pessoa. A gente vê muito esse colocar o relacionamento como algo que a gente precisa. Mas quando a gente coloca como algo que a gente escolhe, ele tem muita mais leveza, não é? Sim. É meio louco dizer isso, né? Como que a gente tem uma crença de que nós precisamos estar dentro de uma relação afetiva e que essa relação afetiva tem que ser tudo, né? Não é, né? A gente... Uhum. Aí eu vou por outros lados, né? Eu gosto muito de ler o Osho, né? E o Osho, ele tem um termo que ele usa bastante, né? Que é a solitude, que é um sentimento de preenchimento interno tão grande que você se preenche de si. Né? Então não é solidão, é solitude, você está bem consigo mesmo. E eu acredito que um casal legal é um casal que eles têm essa individualidade, que eles têm essa sensação de poder estar bem consigo mesmo, sem ter o outro, e estando juntos, eu acho que eles se completam. Agora, quando vem aquela história de a minha metade da laranja, né, a minha Meu alma complemento. meu complemento, aí eu tenho medo. Me lembra mais essa coisa daqueles bebês chicófagos, né, do que uma coisa de amor verdadeiro. Parece mais uma dependência. Eu gosto de uma... Eu não lembro qual dos dois livros sobre relacionamento que o Bert fala, mas ele fala assim, que o ideal é que o homem tenha os objetivos dele, tenha a vida dele, saiba o que ele quer desenvolver para ele, que a mulher também tenha os objetivos dela, também saiba o que ela quer construir para a vida dela, e que ambos tenham um objetivo em comum, que é esse objetivo em comum que vai fazer o amor crescer dentro do relacionamento, né? Então, quando fica um dependendo do outro, eu vejo que a gente coloca muito peso, porque o precisar traz junto o medo de não ter. E aí quando a gente coloca esse medo de não ter na relação, a relação fica muito pesada. A obrigação que a gente coloca no outro para fazer a gente feliz, talvez seja o que faz o outro querer correr, né? Que faça o outro... Sim. Não dá para sustentar de jeito nenhum todo aquele peso que a gente muitas vezes coloca, né? Sim, e aí a gente pode entrar explicar um pouquinho essa questão dos pesos. Por exemplo, né, o homem, eu acho que nós, homens, a gente já sente uma responsabilidade muito grande, principalmente a gente que se estuda,
que faz terapia, né, enfim, que vai em busca do autodesenvolvimento, a gente sente uma responsabilidade e talvez até uma culpa por tudo aquilo que ocorreu no passado. Então, o masculino, ele está muito estigmatizado, né? A gente leva, assim, a culpa pelos estupros, pelos abortos, pelas mulheres abusadas, pelas mulheres traídas. E a gente entra numa relação, muitas vezes, principalmente quem é mais sensível, quem está em busca, com o pezinho atrás, assim, já pedindo desculpa, né? E ao contrário, eu vejo assim, muitas mulheres que elas vêm assim, com muita raiva, né? E tem razão pelo sistema que elas viveram, né? Foram abandonadas, traídas, homens que não serviram, né, para ser provedor, homens que enganaram, homens que bateram, enfim. Então elas também vêm com o pezinho atrás e desconfiadas, né? E ao mesmo tempo, eu acho que a atração, né, que a gente tem do masculino pelo feminino faz a gente ficar junto e ao mesmo tempo não querer, ter o medo, né? É bem louco isso. E o masculino, até vi que, eu acho que o Agni, um amigo nosso aí, entrou do Sagrado Masculino, tá vendo a nossa live. Dá um oi aí, Agni, só pra gente saber se tá aí. E aí a gente mesmo, Sagrado Masculino. Tá aí, né? Então, acho que tá. A gente trabalhou, eu tinha um grupo de masculino, né, de homens, e a gente trabalhava muito esse medo do aprisionamento, né, porque ao mesmo tempo que a gente quer uma relação, a gente tem esse medo de que o feminino, que a mulher, ela nos tire a liberdade. E aí, conversando com mulheres, a Luciana, minha esposa, faz grupos de mulheres, elas falam que elas têm um medo contrário. Elas têm o medo que o homem vai embora, porque na história, assim, do feminino delas, né, e das mulheres da vida da família, o masculino ia embora mesmo, né? Então, elas ficavam abandonadas, muitas vezes cuidando dos filhos e tendo que arcar também com a responsabilidade financeira. Então, esses traumas, eles vão sendo trabalhados, né? Eles vão sendo liberados na relação. É através desses medos, dos atritos, né, tanto do homem quanto da mulher, que a gente vai poder resgatar essas dores do passado e poder harmonizar. Então, acho que faz parte a gente carregar o peso, a gente carregar o medo, a gente não está 100% harmônico, mas com consciência a gente consegue trabalhar. Né? Você falou uma coisa aí que eu vejo muito. O masculino, ele foi... Não sei se a palavra seria mais mal interpretado, mas ele foi mal colocado na vivência da gente, né? E eu vejo que essa forma de colocar o masculino na vida da gente causou muita dor, tanto para as mulheres como para os homens. E eu fico olhando pelo meu processo de casamento, pelo meu processo de namoro e agora pelo processo de virar pai. O quanto peso esse masculino traz de eu tenho que dar conta, eu tenho que ser o duro, eu tenho que ser o forte, eu tenho que ser o protetor, eu tenho que dar conta de tudo. E uma coisa que eu venho percebendo muitos desses homens que se tornam homens violentos e que entram em relacionamentos e se tornam abusivos, são homens que não deram conta de todo esse peso que veio e a forma que souberam de colocar para fora toda a dor que sente é a violência. Eu já tive constelações onde foi constelado muito abuso, muita violência, e essas eu sempre faço escondido, que é para a cabeça da gente não ir para o lado que a gente já julga normalmente, né? Que ao colocar o dedo no boneco, a própria filha, que tinha visto muita cena de abuso do pai, sentia uma dor tremenda de não dar conta, de não conseguir nem ficar em pé, de tanta dor, de tanta mágoa. Então, é difícil até pra gente, muitas vezes, e isso eu vejo pela quantidade de pessoas que eu atendo, que a maioria é mulher e não homem, de nós homens começarmos a olhar para nossa dor, para que a gente consiga ir ter relacionamentos mais saudáveis, não é? E eu até admiro muito você conseguir fazer grupo só de homens. Eu estou pensando em começar a tentar fazer isso aqui. Então, foi uma experiência de 2 anos, aí eu por causa da minha agenda e de outros objetivos que eu tinha que cumprir, agora eu dei um tempo nos grupos de homens, mas foi legal, fluiu. Lógico que tem muito mais busca de mulheres do que de homens, mas também tem muitos homens interessados. Eu acho legal a gente olhar essa perspectiva, né,
de curar esse masculino, porque essas heranças que a gente traz não servem mais para hoje. Né? Então, tem tanta história, assim, por exemplo, hoje a mulher ela é provedora, e muitos homens eles não conseguem ser provedores, e era uma coisa que até na geração dos nossos pais era impensável, ou pelo menos dos avós, né, que o homem não pudesse ser provedor, e ao mesmo tempo que a mulher não fosse mãe e dona de casa. Tem muitas mulheres que não querem ser mãe e dona de casa, ou não tem, né, a vontade, às vezes, de ter uma família convencional, e isso faz parte dos tempos modernos. E como é que a gente ajusta essa nova forma de viver, essa nova forma de relacionar, com crenças, né, que não tem mais a ver com o passado, e a gente não sabe quais são as crenças de hoje. Então é legal, acho, que trabalha esse masculino, também trabalha o feminino. A mulherada se trabalha demais, né? A gente vê grupos de feminino, vários, né? Agora os homens eles precisam trazer um pouquinho esse novo olhar do masculino. Teve uma das vivências que eu fiz aqui, e que tinha um homem, de 20 pessoas tinha um homem. E aí eu conversando com ele, ele já era, não era amigo, mas eu já era com um conhecido meu, que ele era namorado de uma amiga minha. E aí eu falei assim, decidiu vir? Aí ele falou, a gente homem, a gente evita fazer terapia, mas na hora que a mulher não aguenta mais a gente vê que é o único caminho, né? Então, e eu percebo que às vezes esse movimento tá acontecendo, porque como as mulheres acordaram mais cedo do que a gente, estão em busca há muito mais tempo do que a gente, elas estão abrindo o olho para não aceitar mais tantos relacionamentos tão abusivos como eram antigamente, né? E aí força, de certa forma, o homem aí em busca para também se melhorar, para conseguir ficar igual dentro dessa relação. Sim, sim. O masculino ele tem uma coisa de esconder a dor, né, que ele sente. Então, acho que tanto pela educação, o macho não chora, né, o homem ele tem que saber o que ele quer, tem que ter foco, ele tem que ser duro, ele tem que ter certezas. Então, o masculino lida muito mal com o emocional, que é uma energia muito do feminino, né? A mulher, ela lida muito mais com o emocional, com os altos e baixos, né? Até pela forma biológica da mulher, né? Tem que lidar com a menstruação, com ciclos, o homem não tem, né? Então, o homem, ele tem uma cabeça, assim, muito fechada para a dor. E aí que é o problema, porque ele vai sentir dor quando ele estiver explodindo. Então, por isso o homem, ele tem mais estresse, ele morre muito mais rápido. Enfim, os problemas do masculino em relação emocional, eles só mostram quando está no limite, quando a pessoa já passou do limite. E como é que a gente pode ter uma boa relação se nós, como masculinos, como homens, a gente não vê o nosso sentimento, a gente não vê a nossa carência, a gente não vê que estamos projetando na mulher alguma coisa que ela não pode cumprir, não é nem o dever dela cumprir. Né? E, ao mesmo tempo, como é que a mulher também pode ajudar o masculino a olhar, né, de outra forma, saindo da cobrança, né, que muitas vezes a mulherada, por várias razões óbvias, né, elas têm do masculino. Então, como é que ela pode, já que todos queremos ter uma boa relação, também auxiliar esse homem a se abrir para olhar para um sentimento, sem julgá-lo, sem pressioná-lo, mas abrindo, sendo companheira. Então, acho que a gente tem um longo caminho aí, né? Não tem uma solução fácil. Eu acho que o diálogo do homem com a mulher é uma coisa que nunca existiu. Então, acho que a nossa geração, talvez dos anos 70 para cá, que começou, né, a ter uma conversa, mas ainda é uma coisa que está engatinhando, né? Então a gente está experimentando. E aí a gente também, e aí também a gente tem que abrir mão do que já se foi convencionado como o papel de cada um, né? E nisso, eu vejo que tanto para quando a gente tem uma ideia de relacionamento ruim, como a gente também pode ter uma ideia de relacionamento bom, mas que não vai se aplicar da mesma forma no relacionamento que a gente está construindo. Isso é uma coisa que eu já vi bastante, de pessoas que tiveram famílias socialmente ditas como estruturadas e perfeitas, encontrarem pessoas que não tinham famílias bem estruturadas, e acaba querendo imprimir esse padrão do que é o papel de cada um no relacionamento, da forma como trouxe
do certo que os pais dela, que os avós dela seguiram, né? E Eu foi acho muito que você interessante quando eu li. está respondendo a pergunta do Adriano, que ele fala, tem muita mulher cobrando essa masculinidade antiga. Acho que você já está indo por aí, né? Exato. Porque assim, hoje em dia, inclusive até me perguntaram esses dias de um texto que eu escrevi. Existe isso de papel de homem e papel de mulher? Na minha percepção, papéis dentro do relacionamento a gente vai definir com a parceira ou parceiro que a gente tem. A função de cada um dentro do relacionamento é uma coisa muito flexível na minha percepção. E que cada relacionamento vai construir da sua forma. O que eu acho prejudicial é quando cada um chega com a sua certeza e quer que a sua certeza seja colocada em prática. E a gente esquece que a outra pessoa vem de um outro sistema de muita coisa diferente e que vai ter uma estrutura diferente, né? Uhum. Eu acho assim, daí pegando pelo conhecimento que a gente tem, até das terapias, que a gente atrai uma pessoa exatamente importante para algo que a gente tem que aprender, né? Então, Sim. se eu tenho uma pessoa que eu atraio uma pessoa que é super padronizada, que quer que eu compre um papel que eu não consigo, é porque eu tenho que aprender com esse tipo de pessoa. Né? Se eu já atraio uma pessoa mais flexível, né, que consegue entender que o homem tem papéis flexíveis, que a mulher tem papéis flexíveis, é porque também algo nesse aspecto já foi trabalhado, já está em paz comigo, eu vou ter que aprender outras coisas nessa relação. Mas, de qualquer forma, relacionamento é sempre um aprendizado, né? Então, sejam pelos papéis, né, ou pela... eu acho que é muito mais sutil, né? O papel é uma coisa que ela está assim na superfície da discussão, mas quando a gente começa a ter intimidade com as pessoas, né, dentro da relação, aí que verdadeiramente começam a surgir as questões que a gente precisa trabalhar. Então, não é exatamente papel, mas são coisas que a gente tolera, coisas que a gente não tolera, aí isso começa a vir, né? Isso só vem na intimidade. E isso sempre vai vir, né, Alex? Não existe esse casamento perfeito, esse relacionamento perfeito que a gente não tenha problemas, né? Foi interessante, na primeira vez que eu fiz essa vivência, e aí eu fazendo a divulgação dos padrões que o Bert viu que fazem com que o relacionamento dê certo, aí teve um dia que eu estava aqui conversando com minha esposa, ela virou assim para mim, ela falou assim, meu amor, eu tô com medo das pessoas começarem a achar que a nossa vida é perfeita e a gente não tem problema nenhum. E não é bem assim, né? A gente tem uma consciência diferente, a gente coloca as coisas que a gente sabe, que a gente aprende, que a gente percebe no campo em prática, mas é claro que a nossa sombra também está aqui e essa sombra vai ser revelada nos relacionamentos, né? Sim, sim. Até alguém brincou, deixa eu ver quem que foi, né? Que a gente nunca vai ter paz, né? Foi o Adriano, né? E a Luana diz, melhor não casar, kkk. Então, eu tenho uma ideia, né? Eu acho que o Bert Hellinger também traz muito isso, né? De que a gente vem no mundo para aprender e a gente aprende com desafios, né? Então, a gente vê assim, estudando a questão da psicologia humana, que quando nós estamos muito crianças, a gente precisa realmente das coisas boas, das coisas legais. A criança, ela não tolera, ela não aceita o desconforto, né? Você está com um bebê aí, então, está com a fralda molhada, né? Dura 15 minutos e ele já está no berreiro, no máximo 15 minutos. Está com fome, entra no berreiro, né? Está com dor, está com frio, ele vai reclamar. Então, a criança, ela tem essa necessidade do conforto, da alimentação, do carinho, do contato físico, da proteção, da sensação de bem-estar para que ela consiga se desenvolver mentalmente, né? Então o emocional dela vai se desenvolvendo pouco a pouco. E aí, conforme a gente vai crescendo, né, a gente passa uns 7, 10 anos, 12 anos, 15 anos, a gente já não necessita mais desse lugar de conforto extremo. Só que é um problema, porque de alguma forma é muito provável que a gente ficou com alguns traumas, né? A gente perdeu esse conforto e não ficou feliz com isso, ou às vezes realmente a gente foi maltratado, foi abandonado, foi excluído, foi agredido, foi trocado, enfim, tem os diversos problemas que a nossa criança enfrentou.
E aí, quando a gente cresce, é muito normal que a gente jogue a expectativa que esse bem-estar seja entregue por uma relação. Então, uma relação, ela precisa me trazer aquilo que a minha criança sentiu falta. E isso não é uma relação adulta, né? Então, isso é uma relação que os filmes mostram. Então, casou e vai ser feliz para sempre, mas isso não existe, isso é muito criança, isso é muito conto de fadas. A relação adulta, ela tem esses altos e baixos, e conforme a gente vai aprendendo a lidar com os desafios, fica legal. É legal, às vezes, a gente vê, pô, minha mulher não concorda comigo, eu também não concordo com ela e está tudo bem. Ela tem o direito de discordar, eu também tenho o direito de discordar, em alguns pontos a gente concorda, e é isso que são as relações, né, adultas. Por isso que uma relação afetiva ela vai desafiar a gente a sair desse papel de criança e entrar no papel de adulto. Né? Eu vejo muito isso como um primeiro passo para se a gente quer ter bons relacionamentos. Né? A gente precisa olhar para a nossa criança, a gente precisa conseguir ir para a vida como um adulto. Porque na maioria dos casos a gente está indo para a vida com a nossa criança ferida lá dentro, demandando muita coisa. E aí, como criança, a gente não vai conseguir sustentar esse relacionamento amoroso. A gente precisa ir com a cabeça de adulto, né? Sim, sim. E é o desafio, são as relações que vão mostrar o quanto que a gente está no adulto ou quanto a gente está na criança. Eu vou emendar também, a Karina Alvarenga, ela está falando de amizades que cobram demais. Então a gente sai um pouquinho da questão de relacionamento afetivo, mas uma amizade pode ser extremamente tóxica também. Né? E aí, eu diria, né, para a Karina e para quem também se identifica com isso, que a gente precisa olhar o quanto que a gente está carregando de não permissão de falar chega. Né? Porque o que acontece quando a gente está num lugar de criança? A gente não tem direito de falar, não quero isso. Papai, para de brigar com a mamãe. Mamãe, eu não aceito que você me ofenda. A gente não tem esse direito. Papai, volte para casa, você não pode abandonar a família. A criança ela tem que engolir tudo. Né? E ela engole muita coisa. E aí talvez a gente acostume, nas relações com os pais, nas relações com os irmãos, a ser muito subserviente. Né? A gente acaba aceitando coisas que não têm sentido enquanto criança. Depois que a gente cresce, as pessoas que começam a manipular, começam a jogar peso sobre a gente não precisa mais manter, às vezes, uma relação, a gente pode dizer chega, a gente pode colocar limites. Então, o que impede a gente de fazer isso? Talvez seja a identificação ainda com uma criança muito carente, que aprendeu que amizade ou que contato com pessoas também inclui essa pressão, esse ser subjugado, né? E aí precisa desvincular. E às vezes, com autoconsciência você consegue, e às vezes precisa da terapia. Né? Quando a gente vai para a vida, ainda sendo uma criança em busca de amor, a gente não consegue se posicionar, né? A gente não vai conseguir se colocar e muitas vezes defender o que a gente quer pra gente, né? Por isso que eu vejo que muitas vezes a gente aceita muito isso, a gente percebe a infantilidade da pessoa que está cobrando da gente, mas a gente é igualmente infantil de não saber posicionar e muitas vezes falar uma palavra dura que a pessoa não vai gostar e que vai desaprovar a gente, né? No fundo, somos duas crianças brigando. Sim. A gente vê brigas de adultos, como se fossem crianças brigando por um carrinho, né, por uma bola. E só a diferença é que o adulto, quando briga, ele pode matar, né? A agressão é muito mais dura. Muito mais forte. Sim, sim. E aí a Elane pergunta, como é que faz para curar essa criança, Benito? Já fiz constelação, já fiz trabalhos cuidando de bonecas, o que vocês sugerem? E aí, Benito? Começa você. Uma coisa que eu faço muito, e eu gosto de fazer isso por meio de mentalização, é a gente se mentalizar como um adulto, acolhendo todas as dores dessa criança da gente que está lá dentro. Porque se a gente for esperar esse acolhimento de fora, a gente nunca vai ter. A gente precisa se enxergar, hoje eu sou o quê? Hoje eu sou um adulto. Hoje eu posso olhar lá para dentro, ver que a minha criança está ferida e está mesmo, e reconhecer todas essas dores dela e eu mesmo cuidar e eu mesmo acolher essas dores dela. Eu gosto muito de fazer esse exercício interno.
Passa a bola para Alex agora. Então, eu até vou continuar na sua ideia. É importante saber quais são as dores também, né? Então, que dores eu carrego? Vamos dizer assim, nós temos uma criança machucada dentro de nós. Essa criança, ela não teve direito a falar, ela não teve voz. Então, um treino para nós, para começarmos a ser adultos, é treinar essa voz. Seja, como você disse, né, mentalizando, colocar limites ou falar, e depois treinando mesmo isso. Seja buscando outros movimentos, né, até cursos, né, de oratória, de liderança, seja fazendo terapia contínua, porque a constelação, ela é uma terapia de impacto, mas existem muitos traumas que eles ficam escondidos, e às vezes uma terapia contínua, um psicólogo, etc., ele vai ajudar a gente a desencavar coisas. Não é milagre, né? Então a gente passou 20, 30 anos assim, carregando um peso, carregando complexos, a gente precisa ir trabalhando devagarzinho. Uma outra coisa... Importante você falar isso, porque tem gente que acha que vai mudar do dia para a noite, não é bem assim, né? Tem um longo caminho. Sim, sim. Não é milagre, né? Nem constelação e nem nada, né? A gente está aqui nessa vida aprendendo, desenvolvendo nossos passos, a gente vai chegar até um ponto também, não precisa pensar que a gente vai virar estrela, né? Nós temos um limite também, né? E tá tudo bem, né? Assim como nossos pais também tiveram os limites deles, nossos avós tiveram os limites deles, então a gente tem que ver, nesse momento, o que eu estou precisando. E aí vai dar esse passo de acordo com aquilo que é possível. E aí eu ia só complementar, então, acho que terapia é importante, né? E principalmente se perceber agora, o que eu tenho agora o que é mais urgente nesse momento? Porque às vezes a gente recebe clientes, eu acho que o Benito recebe muito isso, que vem com uma lista, né, de problemas. Olha, meu problema é isso, ele vem com 10 problemas. Mas o que é importante hoje? Então vamos passinho a passinho. Como eu disse, a gente não vai ficar 100% bom. Sempre vai ter essas variáveis. Então, o que é importante hoje? Começa por aí, né, com a prioridade. É interessante isso, porque eu recebo muita gente com um caderninho cheio de anotação. Tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. E aí tem horas que eu falo assim, tá, mas o que está doendo? E às vezes, nada está doendo. Identifica os problemas, sabe que eles existem, mas aí quando você vai ver, tá, qual é o problema que está doendo o suficiente para você se dispor a mudar, se dispor a se olhar? E aí não tem. Inclusive, eu já mandei gente embora. Eu falei, ó, quando tiver doendo, quando tiver com problema real, volte que a gente trabalha. Mas hoje não tem o que trabalhar. E também eu gosto muito disso que você falou. A gente aceitar que a gente é imperfeito e a gente vai continuar sendo imperfeito, né? Tem gente que fica, que até se traz mais um problema de ansiedade quando fica nessa busca incessante por ser perfeito, por não ter mais problema, por acabar com todas as questões. E eu lembro até de uma coisa do curso que eu te perguntei. Alex, você acha mesmo que as questões vão acabar? Porque eu acho que elas não vão, não. E eu acredito muito que elas não vão acabar. A gente começa a aprender a lidar melhor com elas, né? Sim, sim. Então, até emendando isso que você está falando, a Fabrícia aqui está perguntando, oi Fabrícia, beleza? Como é que lidam com a cobrança para ser um terapeuta perfeito? A Fabrícia, ela fez o curso e agora está entrando no mundo da terapia, alguém muito bem resolvido. Eu acho que é o que o Benito falou, em primeiro lugar, é saber que a gente nunca vai ser muito bem resolvido. Tem momentos de oscilação, né? Tem momentos que a gente está bem, de repente está mal, de repente falece alguém muito legal na nossa vida, muito importante, a gente cai. De repente, se a gente tem uma perda, de repente, um projeto não dá certo. E faz parte, né, essa oscilação. E aí, como é que lida, Fabrícia? A gente precisa olhar quem que ensinou para a gente, né, essa necessidade de perfeição. Então, a gente está carregando um piano que não é nosso. E uma das formas da gente conseguir desligar disso é realmente dizer adeus aos nossos pais, né, num sentido bom. Adeus no sentido de papai e mamãe, né, tudo que vocês deram foi o suficiente, de bom e de mal, e agora eu sigo a minha vida do meu jeito, com os meus acertos e os meus erros.
né? Então, em algum momento, a gente precisa fortalecer esse lugar de dizer chega, né? Inclusive para os nossos pais, porque são eles, né, essa ideia dentro de nós, né, que fica buzinando a perfeição. Né? Quem tem que ser perfeito? É a criança. A criança tem que tirar o dedo da boca, a criança tem que tirar o dedo da tomada, a criança não pode sujar, é tirar o cotovelo da mesa, tirar nota boa, é ser assim, assado. O adulto não precisa ser perfeito, é loucura, né, achar que a gente tem que ser perfeito. Vou que você pegar acha? vou pegar um link do que você falou, que para mim também é um ponto essencial para a gente conseguir estar bem dentro de relacionamentos, né? Que é a gente dar esse adeus a quem está atrás. Um padrão que eu vejo muito, e que eu tive que trabalhar em mim também, foi tirar o foco da família de origem e colocar o foco na família que a gente está construindo, né? Porque às vezes a gente vai para um relacionamento, mas o nosso foco ainda está lá atrás. E Sim. a falta desse adeus aqui vai impedir com que a gente realmente tenha força para construir a família que a gente está construindo. Sim, sim. Vamos dizer assim, uma orientação que o Bert Hellinger diz, né? Então, no momento que a gente assume uma relação afetiva firme, não precisa ser nem um casamento oficial, mas eu falo, vou Sim. estar com tal pessoa, a gente precisa se despedir do pai e da mãe, principalmente o homem da mãe e a mulher do pai. Né? Então, a gente se separa dessa relação primeira, e aí a gente pode abrir espaço para assumir uma relação afetiva. E aí vem toda essa questão, né? Só um adulto pode fazer isso, né? A criança, ela não consegue soltar a saia da mãe, a calça do pai, né? Seja pela necessidade ou às vezes até pela raiva. Então tem pessoas que falam, mas eu já fui embora faz 20 anos de casa. Só que a raiva mantém ela presa. Então também isso precisa ser olhado, porque é uma raiva de criança, não é uma raiva de adulto. E às vezes também sai de casa, mas emocionalmente está muito ligado, né? Às vezes eu vejo pacientes que foram embora de casa, mas o vínculo ainda é tão forte, e às vezes nem o vínculo de contato, mas o vínculo de preocupação extrema é tão forte que impede que a pessoa esteja realmente lá dentro daquele relacionamento que ela está querendo construir, né? E aí, dentro dessa preocupação, me vem muito na cabeça quando a gente se coloca acima deles, quer ficar cuidando deles, e impede que a gente realmente cresça para ser grande dentro do nosso relacionamento com a pessoa que está com a gente, né? Sim, sim. E aí, ajudando aqui a Cristina, eu acho, perguntou Cristiana, como é que faz, né? Eu acho que esse desligamento. Geralmente eu digo assim, onde que a gente está amarrado? Né? Onde que a gente está preso? Então, para a gente fazer um desligamento, significa que a gente está preso em alguma coisa. Então, a gente tem que olhar onde é que eu estou preso. Às vezes eu estou preso numa necessidade financeira, então é importante a gente se desligar financeiramente, ou pelo menos buscar isso. Às vezes eu estou numa necessidade moral, não posso abandonar meu pai porque ele é doente, não posso abandonar minha mãe porque ela cuida da casa e dos meus irmãos e ninguém ajuda. Então tem uma coisa moral, uma coisa de crenças. Eu vou ter que trabalhar essas crenças em mim para entender que não tem essa necessidade. Né? Quando eu perco a minha energia para ficar cuidando da minha família passada, eu não tenho energia para cuidar da minha vida presente e nem das minhas relações futuras. Então é isso que a gente está falando. O carregar o peso do passado, às vezes é até socialmente o que as pessoas pregam que a gente deve fazer, mas para o sistema familiar como um todo é totalmente antiprodutivo. Por quê? Porque nossos pais já viveram aquilo que eles tinham que viver do jeito que eles conseguiram. E a gente vai poder deixar bons frutos para a nossa família se a gente cuidar do nosso hoje, das nossas relações e dos frutos, dos filhos, enfim, aquilo que vem para frente. Então, quanto mais energia a gente fica usando para tentar consertar o passado, não conserta o passado e não planta nada para o hoje e para o futuro. Esse desligamento, então, ele vai exigir muito, viu, Cristiana, né? Vai exigir muito porque vai doer. Né? A gente vai, às vezes, ser até taxado de ingrato. Né? Como é que você vai fazer isso? Você é egoísta, está pensando na sua vida. Mas, terapeuticamente, pelos olhos da constelação, a gente vai para a vida, a gente vai para a nossa vida, e isso é uma forma de honrar nossos pais, dando certo na vida. Né? É aquela frase, né? A vida precisa seguir, né? E quando a gente está olhando para trás, a vida não segue.
Quando a gente olha para frente, a gente pega o que a gente recebeu e coloca aquilo para andar. Quando fica para trás, eu lembro de uma metáfora que o Bert fala, que quando a gente faz isso, é o mesmo que a gente tá embaixo de uma cachoeira querendo que a água suba. Ela nunca vai subir, a gente vai ficar com o nosso baldinho lá embaixo, jogando para cima, e a água vai ficar insistindo em descer. A água precisa correr e seguir o rio, né? É verdade, é natural, né? Se a gente pensar nessa metáfora, a gente está falando da lei da gravidade, né? Então, a vida, ela flui para frente, né? E aí tem uma pergunta, como é que faz isso sem machucar, eu acho que os pais, né? A Ana. Pois é, às vezes a gente vai machucar. Às vezes. Não é que a gente vai machucar os pais, eles já estão machucados, né? E eles não vão querer que a gente saia. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo, tá, Alex? Como é que eu vou seguir minha vida, desagradar os meus pais e ainda permanecer com respeito? Uma coisa que eu observo assim e construo aqui na minha cabeça. Talvez tenha acontecido uma coisa. Os nossos avós aprenderam a cuidar dos antepassados deles, ficaram com as demandas deles, tiveram os nossos pais, que aprenderam também a cuidar dos pais deles, ficaram com as demandas deles e tiveram a gente e querem que a gente supra isso. No momento que a gente para de olhar para trás e olha para frente, vai ficar um vazio. E o que me dá força para seguir é olhar que eles são grandes. Isso para mim é o essencial para a gente conseguir ir e aceitar essa culpa, que até o Bert fala, né? Quando a gente vai para a nossa vida e deixa os nossos ancestrais, os nossos antepassados, a gente vai com uma culpa, que vai com esse sentimento de abandono. Mas eu percebo, quanto mais eu vejo o lugar deles de grande, quanto mais eu vejo quanta força vem deles, menos preocupado eu fico com o sofrimento deles. Porque eu sei que eles são maiores e que, se eles não derem conta, eu aqui não vou dar mesmo, né? Sim, sim. E é o que você disse, né? A gente vai para a vida, e é o Bert Hellinger que fala, a gente vai carregar um peso, uma culpa, não vai ir pulando de alegria. Então vamos voltar de novo àquela ideia. A criança quer ir pulando de alegria, tipo, vamos lá na Disney World, daí a criança fica feliz, né? Então acha que ir para a vida é essa energia de exaltada. E não é. A vida do adulto é uma coisa que tem uma densidade, que dá uma responsabilidade. E aí a gente precisa se conscientizar, né? Até complementando um pouco, por que os pais não deixam os filhos às vezes irem? É só a gente começar a olhar quem foram os avós, qual é o passado desses pais, qual a história, de onde eles vieram, e aí a gente vai entender que durante um bom tempo, possivelmente milênios, né, das gerações que vieram, a nossa família ficou muito preocupada em sobreviver. Então, a sobrevivência necessita que as pessoas fiquem juntas para que um ajude o outro, para que se um não dá conta, o outro vai, se coloca no lugar e faz. Só que a gente está entrando no movimento de desenvolvimento da civilização, onde a gente já não tem tanto risco de sobrevivência. Então, isso é uma quebra de época mesmo, né? Muitas pessoas não vão mais morrer de fome, não vão mais morrer de solidão, não vão mais morrer nas guerras, pelo menos no Brasil não existe isso. E a gente continua vivendo com essa ideia de que precisamos ajudar na sobrevivência. Isso não é uma realidade. A gente vai trazer essa consciência. A partir de um momento, a gente pode ir para a vida e plantar, e semear. Alguém passou uma pergunta, falou, o que é ir para a vida? Como é que é fazer o melhor, ou ser feliz na vida? É ser você, né? Então, se você tem uma vontade de ser mochileiro, isso é o melhor para você nesse momento. Se você tem uma vontade de aprender a cozinhar, fazer um curso de balé, esse é o teu movimento, né? Então, é ser aquilo que você quer ser nesse momento e arcar com as consequências das suas escolhas. Eu acho que é isso, né? Eu também vejo assim, e para a vida, para mim também é isso. E aí também exige, mais uma vez, uma postura de adulto, né? Que eu paro, faço as minhas escolhas e eu assumo as consequências que ela vem, né? Uma coisa que eu pensei esses dias, numa pergunta que me mandaram aqui, talvez a gente ainda queira tanto essa aprovação de quem veio antes, para a gente ter meio que um salvaguarda atrás de, se der errado, eu tenho mais alguém que concordou comigo e que pode me apoiar.
mas isso também não é ser adulto, né? Ser adulto é a gente ir e a gente mesmo pagar pelas consequências do que a gente está escolhendo. Sim, sim. A vida não vai ser fácil muitas vezes, né? Ela não foi fácil e não vai ser tão fácil, só que a gente tem as nossas escolhas. Às vezes as nossas escolhas dão errado, assim a gente acaba quebrando a cara, às vezes dá certo e aí a gente assume também o sucesso da escolha. E é assim, né? Isso pode ser muito divertido, eu costumo comparar isso com um jogo. A gente vai perceber em algum momento que depois, né, que a gente consegue ficar mais ou menos bem com as nossas emoções, que é um jogo, e esse jogo ele tem a sua diversão. Dá uma excitação a gente fazer escolhas, às vezes a gente fica bravo porque alguma coisa que a gente escolheu não deu certo, depois a gente fica feliz porque escolheu e deu certo, e a vida vai ser isso, eternamente uma escolha, opções, às vezes a coisa dá certo, às vezes não dá, e vai ser assim até o fim, né? E pode ser muito divertido, né, se a gente encarar desse jeito. Inclusive, voltando para o tema dos relacionamentos, até os relacionamentos que não deram certo, entre aspas, né, a gente também precisa olhar o para que eles deram certo para a gente, né? Talvez também uma coisa que atrapalha a gente de ir em frente e fazer um relacionamento dar certo é não aceitar os que deram errado de antes, né? Ou até quando tem relacionamentos que não deram errado, que não deram certo de antes dos nossos antepassados e que a gente, de certa forma, está se identificando com esse processo que é de acolher o relacionamento ruim, entre aspas, né? Sim. Aí eu vou aproveitar que tem uma pergunta que fala de ser filha, a palavra usada é bastarda, eu acho que uma filha não reconhecida ou fora da relação do pai, né, pelo que eu entendi. E aí também a Sula pergunta, fala sobre descobri que eu procurei um marido como pai, né? Isso tem a ver com o que você disse, né, Benito? Às vezes a gente está programado por histórias do passado. Então, muitas e muitas e muitas gerações ocorrem não reconhecimento de filhos, as pessoas acabam engravidando o namorado e não assumem, e aí pede para abortar, e na constelação a gente diz que todo aborto também é um filho. As pessoas acabam assumindo relações paralelas, enfim, faz parte, né? A história da humanidade, a história da sociedade, são essas relações assim complicadas, não assumidas, mulheres não assumidas, homens com várias relações. Já peguei alguns casos de mulheres com várias relações também, mulheres que não assumiram. Semana eu peguei um caso de mulher que não assumiu filhos e deixou todos eles. Como é que é lidar com isso? A gente vai sofrer os impactos dessas histórias, não tem jeito. Isso vai nos trazer dor, sofrimento, nós vamos atrair homens ou mulheres que não vão ser boas relações nesse sentido, porque eles vão provocar as nossas dores, e a partir dessas dores a gente pode reconhecer a nossa história. Então, é importante entender que só a partir desse reconhecimento, do processamento das dores em nós mesmos, sem vitimismo, sem cobrança exagerada, sem raivas exageradas, a gente começa a entender que nós somos sobreviventes de muitas gerações. E essa sobrevivência demonstra força. Né? Então, a gente está olhando para um problema muito pequeno quando diversas gerações conseguiram sobreviver e chegar até nós. Então, conforme a gente vai olhando devagar, com cuidado, olhando para as dores, olhando para a história, a gente vai se fortalecendo. É o contrário, a gente não vai enfraquecendo, tendo raiva ou desprezando. A gente vai entendendo que a história, por pior que ela tenha sido, nos tornou o que nós somos hoje. Essa é a minha visão. A gente olha para a história e uma frase até do Bert muito, a gente vê que apesar de tudo que aconteceu, a vida foi preservada e a gente está aqui, né? E aí a gente tem uma escolha de pegar essa vida e fazer algo de bom com ela. Porque se a gente for ficar focado cada vez mais dentro dessas dores, a gente vai cada vez se afundando, né? E outra coisa, eu percebo, quanto mais a gente nega essa dor, mais ela vai doer. Até o dia que a gente decide acolher a dor que a gente tem. E que a gente tem mesmo. A gente não vai ficar negando e dizendo, não, isso não importou para mim. Sendo que, na verdade, lá dentro importou, lá dentro está doendo. E se a gente não olha para isso, vai continuar doendo até o momento que a gente olha, né? Sim, sim.
E aí, de novo, né, hoje o tema é relacionamento, a gente está falando muito da criança. A criança não olha para a dor. Né? Arranhou, mãe, tô machucado, né? Cura, né? Põe um band-aid, né? Dá um beijinho. A criança, ela não suporta a dor porque para ela é uma sensação de perigo, né? De vida. Então a criança, ela se assusta muito com a dor. Né? Mas conforme a gente vai crescendo, a gente entende que a dor faz parte. Né? O sofrimento faz parte, as separações faz parte, né? O desamor faz parte. E não é só o desamor dos outros em relação a nós também desamamos muitas pessoas, a gente também ofende muitas pessoas, a gente também exclui muitas pessoas. Então é olhar as coisas como elas são, né? Tanto aquilo que a gente recebe quanto aquilo que a gente dá, né? E também a gente dá muita coisa boa e recebe coisa boa. Então olhar tudo isso, né, como adulto. Sim, acho que a palavra-chave é ser adulto, né, Alex? Sim, com certeza. Aí alguém falou aqui, né, que como é que essa história de atrair o pai, né, um homem procurar um homem atrair o pai, ou poderia buscar uma mulher e atrair a mãe. A gente atrai aquilo que nós sentimos falta, mesmo que inconsciente. Né? Então é essa a ideia. Aquilo, por exemplo, se eu tenho um lugar vazio de homem, porque meu pai foi embora, eu atraio um homem que ele não fica na relação. Se eu tenho um lugar de mãe que abandonou, eu atraio uma mulher que eu me sinto não cuidado, como se ela não estivesse também junto. Então a gente vai atrair algumas questões, algumas energias emocionais que vão fazer a gente trabalhar. Então, longe de ser ruim, ao contrário, essas pessoas eles trazem alguns problemas que podem fazer a gente olhar para as nossas questões, curar as nossas questões, e às vezes até ficar bem com essa própria pessoa que trouxe o problema. Não é socorro não, Annalise. É socorro. A gente está aqui para isso, né, Alex? Faz parte. Faz parte do nosso processo evolutivo, né? Olhar para a sombra que a gente tem e que precisa ser curada, né? Com certeza. É isso aí, né? E aí, Benito, Alex, eu só estou vendo o horário, né? Eu acho que daqui a pouco o Instagram corta a gente. Quer falar aí para a gente ir finalizando? Eu estou procurando aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta? A Annalise pergunta como é que é acolher, além de admitir para si mesmo. Como é que é acolher, Benito? O que você tem a dizer sobre acolher? Para mim, acolher é olhar o real e começar a aceitar e concordar com o real como foi, né? Eu vejo que muitas vezes só o aceitar não acolhe. A gente precisa concordar com a história da gente do jeito que foi e ver que ela foi a história que precisou ter para a gente ser o que nós somos hoje. Eu vejo quando a gente não concorda com a história como foi, a gente está negando quem a gente é. E aí, nesse processo, a gente não vai. E aí eu acrescento, assim, na minha visão, que o acolher, ele passa também por sentir um pouco da dor que a gente sentiu. Então, por exemplo, um pai foi embora, eu preciso sentir um pouco essa dor da ausência, a dor do abandono, e às vezes isso ocorre com o namorado, com o marido, um homem que vai embora, uma mulher que vai embora. Então, no momento que eu estou sentindo a dor, eu posso dizer, dói, é ruim, dói assim, mesmo. a dor, mas faz parte. Né? Então, isso que é acolher, porque muitas vezes a gente só quer acolher na ideia, entendi, né? Mas sem entrar no sentimento também a gente não consegue se libertar. Não né? consegue. Concordo. Eu vejo muito em constelações que é muito importante a gente olhar e falar assim, doeu em mim. E assumir lá que tá doendo mesmo, porque a dor tá lá e existe, faz parte, né? Sim. Faz parte da vida. A dor, o prazer, o amor, né, o abandono, o acolhimento, né? Então, quanto mais a gente souber lidar com essa inteligência emocional, né, a vida vai ficando mais tranquila. E aí a gente deixa de ter tantos impactos, porque muitos impactos que ocorrem na vida, eles de certa forma são atraídos pela nossa negação a essas dores. Então a gente nega e a dor volta e vem com tudo, né? E aí a gente nega, ela volta e vem com tudo. Até que uma hora a gente fala, dói, é Alex, ruim e faz parte. O Instagram vai cair a gente. Eu vou abrir outra só pra gente finalizar. Tá bom, beleza. Eu acho melhor do que a gente encerrar assim correndo.
Olha nós aqui. Aí, voltamos. O Instagram manda a gente embora, mas a gente volta. A gente insiste. A gente insiste. Continua o que Pois você é. estava falando, Alex. Vixe, deixa eu ver o que eu estava falando. Você lembra? Qual que era o... Também não. Nossa, agora E eu quem tiver estava pergunta, pode ir respondendo uma mandando pergunta. perguntas. Isso. Então vamos responder alguma pergunta. Rosane, como não repassar aos nossos filhos as dores da nossa criança ferida? Boa pergunta. Uma das coisas, geralmente, é a gente ficar em paz com os nossos pais. Então, né, o Benito acabou de ser pai, eu também sou pai, a Rosane deve ser mãe. Quanto mais a gente aceitar o bom e o mal que veio dos nossos pais, a gente fica melhor como pai ou mãe. Porque a gente se cobra como pai ou mãe porque a gente, de certa forma, se compara com os nossos pais, não aceita o que eles deram e aí a gente quer ser melhor. Né? Então, uma das formas melhores, né, é a gente ficar em paz com os pais. E aí é olhar onde a gente não está em paz. Então, é terapia, autoinvestigação, autoconhecimento. Conforme a gente vai ficando em paz, a gente vai ficando forte como pai e como mãe, sabendo que nós falhamos, que nós somos imperfeitos, que a gente faz porcaria, vou falar um palavrão aqui, a gente faz cagada mesmo, a gente vai machucar Palavrão também nosso faz parte, né? faz parte. Eu costumo dizer no curso que Deus criou os pais para traumatizar os filhos, né? Então não se preocupe, a gente vai traumatizar mesmo, e depois eles vão buscar terapia, tá tudo bem, faz parte, né? O que você acha? Falando disso, Alex, me veio uma coisa que... Quando eu descobri que eu ia ser pai, eu entrei em tanto processo mental que eu tive que voltar para a terapia mais intensamente, tá? E uma coisa que eu vi que foi muito bom para mim, não só acolher cada vez mais o meu pai, mas cada vez mais acolher todos os tipos de pai que a gente vê no mundo da gente. É um processo difícil, eu concordo, mas eu percebo que hoje que acolher os diversos tipos de pai, que, como o Bert fala, nenhum pai é melhor do que o outro, porque todos na transmissão da vida foram iguais, me deixou mais livre para ser o pai do jeito que eu quero ser. Porque enquanto a gente fica nessa obsessão de eu não posso fazer isso porque vai fazer mal ao meu filho, eu não posso fazer isso porque vai fazer mal ao meu filho, a gente fica obcecado por essas coisas ruins e acaba inconscientemente até colocando naquilo, né? E uma coisa que você fala, eu também acredito, a gente vai traumatizar nossos filhos, por mais consciência que a gente tenha, por mais que a gente estude, por mais que a gente aprenda, até o dia que meu filho nasceu eu não tinha nem ideia do que era ser pai. E a cada dia eu descubro uma coisa nova. Então é claro que eu vou errar. Por mais que a gente estude, a vida é diferente do que está nos livros, né? É outra coisa que, como constelador, vê, e o Bert fala muito isso. Estude, mas na hora que você for para o campo, observe o que o campo mostra, que nem sempre vai ser o que está igual aqui. E eu vejo isso na vida. A gente tem muito estudo, tem muito conhecimento, mas na hora que a gente vai para a prática, pode ser totalmente diferente. E isso vai colocar a gente muitas vezes a errar. E que bom que tem terapeutas no futuro para tratar eles, né? Opa! E aí, pessoal, vamos estudar terapia, vamos deixar os filhos fazerem terapia, porque é isso, faz parte do desenvolvimento emocional, né? Isso também eu acho que é uma coisa muito nova, muito moderna. Nossos pais e avós não tinham essa possibilidade de entender como é que funciona a mente. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, terapia era para maluco, né? Então, só se você tinha questões mesmo, né, problemas psicológicos, você ia buscar um tratamento. E hoje a gente pode ver que não é só isso, né? A gente pode ter esse autoconhecimento e isso ajuda todo mundo, inclusive as pessoas que não têm grandes problemas, grandes traumas. Né? E faz parte entender como é que funciona a nossa cabecinha. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Pesca uma pergunta aí. Eu vou pescar a pergunta para você responder, que toda vez você joga para mim. Quando a criança sofreu algum abuso, isso vai interferir na relação com o adulto?
que você acha, Alex? Olha que beleza. Pô, jogou essa para mim? Joguei. Ainda bem que eu achei bem essa. Então, depende muito. É lógico que abusos são traumas, né? E traumas, eles provocam fechamento. Então, dependendo da quantidade do abuso e da forma como ela foi recebida, a criança ela vai se fechar emocionalmente. Se é abuso sexual que envolve agressão física ou até violência, né, sexual, ela vai ter questões com a sexualidade, medos, e isso vai precisar ser trabalhado, não tem jeito. Agora, eu vou ser assim bem claro da forma como eu recebo clientes que vêm fazer terapia. Muitas vezes eu vejo que o cliente ele fala do abuso, e quando eu começo a perguntar qual é o seu problema hoje, não é o abuso. Então, o abuso é uma coisa, eu fui abusado com 5 anos de idade. Tá, mas o que você está sentindo hoje? Eu estou sozinha, ou eu estou sozinho, ou eu me sinto fracassado na vida. A pessoa traz outra questão. Então, é bem importante a gente entender qual que é meu problema agora, né? Porque senão a gente vai pegar algumas ideias assim que tem assim um peso, né? Abuso, estupro, abandono, adoção, enfim, né? Aborto, né? Palavras assim que assassinatos, que são pesadas, mas nem sempre elas têm a ver com o problema que a gente está vivendo hoje. O que você acha, Benito? Eu vejo exatamente dessa mesma forma. As coisas que a gente viveu, elas podem atrapalhar a gente na vida de hoje ou não. E isso que você falou agora por último, eu vejo muito, é muito constante. Pessoas me perguntarem, eu sou adotado, eu tenho que constelar isso? Eu sofri um abuso, eu tenho que constelar isso? Depende se aquilo está te levando a algum problema, né? E às vezes não é isso que está causando. E quando eu estava falando, eu me lembrei de uma pessoa que eu constelei, e esse foi muito interessante. Ele foi um homem que queria constelar um problema dentro das relações sexuais dele, que ele não conseguia ficar com uma parceira só, e ele atribuía isso a um abuso que ele me disse ter tido quando era adolescente. E quando ele me falou aquilo, na minha percepção de campo, eu falei, isso não está me parecendo um abuso. E aí eu questionei ele, você sinceramente olha isso como abuso? Aí ele parou assim 2 segundos e falou assim, não sei, porque eu gostava e eu ia atrás. Talvez a primeira vez ele tinha se surpreendido porque ele não conhecia, porque ele era um adolescente, mas ele me relatou, eu acho que isso não foi um abuso não. Porque depois eu ia, que era com a vizinha, ia bater na porta da vizinha, oi, vim aqui. Então, ligando ao que você falou, muitas vezes a gente liga a ideia a algo que a gente vivenciou, mas não necessariamente é aquele peso daquele trauma que a gente constrói socialmente, né? Sim, sim. A gente precisa tomar esse cuidado, porque as pessoas ficam muito impactadas com aquilo que a sociedade diz. Mas para quem faz terapia, é importante a gente perceber a realidade minha hoje. Como é que eu estou hoje, o que eu preciso agora. Tem muita gente, que nem você falou no começo da live, né, que às vezes você dispensa o cliente e fala, olha, quando você tiver um problema que realmente está te preocupando, você volta, porque uma coisa que eu gosto de falar também, né? Terapia não é para zerar problema, porque todo mundo vai ter problema a vida toda, né? Eu tenho um monte, Benito deve ter um monte, todo mundo vai ter um monte de problema. Terapia é para quando a gente está empacado, né? A gente não consegue dar conta de um problema, aí a terapia pode ajudar. Então, o fato de ter problemas, ou de ter tido questões fortes, né? Eu estive no acidente, morreu meu irmão no acidente. É traumático, mas às vezes não tem, né, não está causando nada nesse momento. Então, não precisa procurar pelo em ovo. Né? Eu vejo muita gente procurando pelo em ovo. E a internet é um bom plantio de pelo em ovo, porque a gente vê muita informação e a gente começa a quase que começar a representar esse problema, né? Para ter alguma coisa para trabalhar em terapia. Sim, tem gente que se vicia em terapia, né? Aí tem que fazer terapia para se livrar da terapia. Espiritualidade.
Até falando em vício, eu vou responder uma pergunta que estava ainda no começo da live. Uma pessoa falou, eu não lembro agora quem era, ela falou que relação tóxica tem a ver com vício. Como você falou de viciar em terapia, é verdade. Eu costumo dizer assim que a gente às vezes está viciado em um determinado tipo de problema e a gente precisa desse problema para despertar algo em nós. Então, por mais louco que possa parecer, a gente acaba atraindo determinado tipo de problema recorrente. Então, vamos dizer assim, um parceiro, uma parceira que agride verbalmente. Então, a gente atrai pessoas duras, pessoas que pisam na gente, às vezes não é nem só parceiro afetivo, mas atrai um chefe no trabalho, né, um sacerdote, um padre, um pastor que é duro com a gente. O professor de terapia, o pessoal falava, né? Não sei o que você fala. O pessoal falava, nossa, você é muito duro, Alex. E aí a gente acaba atraindo para olhar uma coisa dentro de nós. Às vezes, né, alguém que foi excluído, que a gente não aceitou, né? Às vezes, a gente olhando uma constelação, a gente vê lá um avô, um bisavô, que era alguém realmente muito rude, que foi excluído pela bisavó. Então, a gente acaba atraindo alguém para ver uma coisa que é importante dentro de nós. Nesse momento que a gente reconhece isso que é dentro de nós, essa energia se transforma e vira força para a gente, né? Você me achou muito bravo, Benito? Olha, vou ser bem sincero com você. Perto dos consteladores que eu conheci antes de você, você foi um amor. Pois é, eu sou um anjo, não sei o que o pessoal fala de mim. Porque eu vinha de consteladores realmente muito Bert Hellinger, muito duros. Uhum. Eu conto para as pessoas da minha primeira constelação. A minha primeira constelação, eu tomei um tapa na cara que eu fiquei tonto assim, ó, 2 dias parando para pensar. Você foi muito bonzinho, Alex. Pois é, eu amaciei, eu já fui pior, mas eu estou amaciando. A gente já foi Bertinho, foi? Eu aprendi também com alemães, né? Daí a gente traz aquela coisa meio dura, meio sistemática, e aí eu fui percebendo que isso não era eu, né? E aí eu fui tentando encontrar quem que é o Alex, Sapo Constelador, sem perder a qualidade, às vezes a necessidade de pontuar, mas de uma forma que também ficasse bem comigo, né? E a dureza, às vezes, também é necessária, né? Sim. Pois é, né? A gente fala da criança, a criança não aceita, né, a dureza, limites. Eu vejo muitas, assim, eu também não gosto de ser duro, mas às vezes precisa. Às vezes a pessoa está tão na criança que precisa de uma dureza para levar, para acordar, eu sou adulto. E sim, aí isso é inevitável, né? Pois é. E às vezes é isso também, a gente fazendo o nosso trabalho, às vezes a pessoa entende como sendo duro, e aí ela pega como o pessoal fica ofendido, ou ofendida, e aí também uma outra coisa, né, a gente tá brincando muito, tem que fazer terapia, pai vai traumatizar os filhos, muitas vezes o terapeuta ele precisa exercitar um papel que foi negado em relação aos pais, então a dureza às vezes é importante, nem todo terapeuta, principalmente de constelação, ele pode ser acolhedor 100%. Porque senão vira o pai e a mãe bonzinho que a criança não teve, e aí essa pessoa não cresce. Né? Então precisa desses limites também, né? Interessante a gente chegar nesse ponto hoje, que eu estava assistindo uma palestra hoje de manhã, e era uma palestra de professores, né? E aí os professores estavam falando que eles também precisam ser duros muitas vezes. E muitas vezes os alunos ficam também revoltados com ele, diz que aquele professor é horrível. Mas no papel de educar, eles vão precisar entrar nesse lugar de dureza. E aí uma das professoras que estava dando palestra, ela falou assim, gente, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que a gente perdeu o senso de hierarquia. Então por isso a dureza às vezes incomoda tanto a gente. E aí eu me lembro acho que eu me lembro foi de você mesmo, falando no curso, de quando a gente não respeita a hierarquia dos nossos pais, muitas vezes a gente vai e aí encontra um chefe autoritário e se revolta, encontra um professor autoritário e se revolta. E a gente não sabe lidar com essa autoridade, mas a vida vai colocar essa autoridade na nossa frente, né? Até que a gente saiba olhar para trás e reconhecer que existe hierarquia, sim, e que ela faz parte do nosso processo.
Sim, sim. Eu acho que a gente está vivendo, principalmente nós brasileiros, né, a gente tem, somos um país muito jovem, né, um país com muita mistura de raça, com muita imigração, um país muito fervente, né, e essa questão de hierarquia, ela é uma coisa pouco respeitada. A gente não respeita a nossa hierarquia, por razões óbvias, né, dos problemas da sociedade. A gente não respeita as raízes, então nós não respeitamos, por exemplo, nossos antepassados negros, nossos antepassados indígenas, às vezes os nossos antepassados judeus, italianos, alemães, franceses, árabes. A gente não respeita as coisas que vieram antes, né? Então as tradições populares, né? A gente pode até olhar São Paulo, que é onde eu moro, né? É um lugar que destrói toda a história, né? Não existe mais prédio, não existe mais aquelas coisas antigas. Então, o que acontece? A gente acaba não tendo essa conexão com o quanto é bom ter uma autoridade positiva, não um ditador, mas a autoridade é necessária. E aí, quando a gente não tem esse respeito à autoridade, a gente não tem autoridade perante nós mesmos. Então, a gente não consegue colocar os nossos limites, a gente não consegue estabelecer metas, prazos e cumprir isso. A gente desrespeita nossos contratos, vira uma zona que é um pouco o que a gente está vivendo hoje. Mas faz parte, né? E aí eu acho que é o nosso aprendizado. A gente precisa olhar para essa autoridade, né, que a gente perdeu. Sim, sim. E que é muita coisa da nossa criança, né? A nossa criança precisa de autoridade. Sim, sim. É tão bom, né, se a gente pode pensar, porque muitos de nós não tivemos esse pai, essa mãe responsáveis e amorosos, né, do jeito que eles podiam ser, juntos conosco. E aí a gente não respeita a autoridade porque a gente não teve esse papel de pessoas que nos deram essa proteção, esse amparo e a motivação para a gente ir para a vida. Mas imagine como que é bom, né? Só imaginar ter esses pais atrás de nós, né? O pai, a mãe, protegendo, amparando, nos empurrando para a vida também, a gente ter a sensação de que eles estão atrás de nós dando força e que não vai vir um tapa na cabeça. Como que é gostoso isso? É esse ponto que a gente tenta chegar com a constelação. Concordo. Mesmo que na vida real não tenha sido assim, né? A gente olha para isso como suporte de vida, né? Como suporte de fluxo de energia. Porque às vezes a gente está atrás desse apoio físico real no dia a dia. E ele nem sempre vai acontecer, né? Aí uma das coisas que eu gosto de dizer é que quando a gente já tem uma idade de jovem, né, uma idade que é possível a gente fazer as nossas experiências na vida e ir atrás da nossa grana, ir atrás das nossas questões, é o momento da gente começar a se desgrudar dos pais. Muitas vezes os pais não desgrudam da gente, então a gente vai ter que fazer esse movimento sozinhos, né? É porque é o movimento da natureza, como você falou lá anteriormente, né, da cachoeira descendo, ela vem de cima e ela vai para baixo. Então o movimento da vida é a mesma coisa, a gente tem que ir para a vida. É um movimento natural. Quanto mais a gente achar que os pais vão nos sustentar, dar dinheiro, amparo, acolhimento, e a gente já com uma idade cada vez mais avançada, mais travado a gente fica na vida, né? Menos possibilidade da gente se sentir realizado a gente vai ter. Teve uma outra pergunta aqui, vou aproveitar e jogar para você também. É possível os pais inverterem essa hierarquia? Vai jogar para mim? Pois né? Geralmente eles invertem, né? O que acontece com os pais que não respeitaram ou não acolheram seus pais? E às vezes não é só uma questão de respeito. Às vezes os pais, os avós nossos morreram. Às vezes eles foram embora. Né? Então não é só a questão de respeito no sentido de receber a força deles. Às vezes tiveram traumas, tiveram coisas difíceis na família dos nossos pais. Duras. Aí eles se tornam, em parte, eles não conseguem assumir o lugar de pai e mãe também. E aí eles projetam nos filhos, principalmente naqueles filhos que demonstram mais força, o filho ou a filha, eles projetam o próprio pai neles.
e aí a gente se transforma num pai e numa mãe dos nossos pais, né? Uma loucura. A gente começa a fazer aquilo que eles queriam que os pais deles fizessem. Só que qual é o problema? A gente deixa de também receber o nosso pai e a nossa mãe. A gente também vai ficar carente de pai e mãe. E aí a gente vai transmitindo essa engrenagem perpetuamente, até que alguém tome consciência e quebre nesse pacto. E uma coisa que eu observo, quando a gente não dá conta disso, aí provavelmente vai para terapia e percebe que a gente está fora do lugar, como muitas vezes a gente continua saindo do nosso lugar quando a gente cobra que os nossos pais parem de se colocar nesse lugar de menor do que a gente, né? E aí uma coisa que eu falo para as pessoas que eu atendo, gente, o seu papel é você entrar no seu lugar, não você querer que os seus pais ocupem o lugar que a gente acha que é o lugar correto deles, né? Porque isso é também um sair do lugar, né? Sim, sim. Aí a criança batendo o pé, achando que tem o direito de colocar os pais no lugar deles, né? Não tem o menor sentido. Então, de falar, pai, você é meu pai, tem que fazer assim. Exato. E na experiência, né, eu já atendi várias pessoas que começaram a fazer esse caminho de autonomia, de pegar a própria vida para si e se afastar um pouco dos pais. O que acontece? Às vezes, no começo dá um atrito, porque né, eles não aceitam, mas ao longo do tempo, e não é muito tempo, de repente eles começam a perceber que os pais começam a fazer coisas que eles não faziam. Então, os filhos se colocavam muito no papel de ajudar os pais, de fazer coisa pelos pais, e não deixavam que eles ocupassem também um lugar de autônomos. E quando os filhos se afastam, muitas vezes eles se colocam nesse papel. Uma coisa que acontece muitas vezes. E eu vejo também esse lugar dos pais também quase que serem abafados por filhos que querem tomar conta de tudo, né? E de que querem ser os grandes, e aí impede de cada um ficar no seu lugar, né? Exatamente. Né? E aí, imagine, né, o quanto de insatisfação esses filhos carregam dentro de si, porque eles não estão olhando para a vida deles, eles estão olhando ainda para uma compensação em relação aos pais. Quando a gente não está olhando para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente quer, para os nossos dons, para os nossos talentos, para a nossa forma de se relacionar ou não se relacionar, a gente falou lá no começo da live, que às vezes tem pessoas que não querem se relacionar, né? Você citou uma cliente sua, falou, nossa, eu estou tão bem sozinha, para que eu quero relação, né? Às vezes você não quer relação, é uma ideia social de que a gente tem que ter uma relação. Então, quanto mais a gente começa a olhar para nós, a gente tem essa possibilidade de viver com mais realização. E quanto menos a gente olha e mais a gente olha para trás, menos realizado a gente fica. Uma frustração, assim, contínua. E esse negócio de a gente não deixar o outro ocupar o lugar dele, me veio também que isso também acontece nas relações, né? Quando a gente insiste em ficar no lugar de pai, e aí não deixa a nossa companheira ser mulher do nosso lado, fica colocando ela sempre para baixo para ser lugar de filha, como também o inverso, quando tem mulheres que... Isso eu já atendi mais casos, de mulheres que estão num padrão sempre de querer ser mãe do marido, e aí chega no consultório reclamando que o marido não faz nada, que o marido não ajuda, que o marido isso, que o marido aquilo. Eu me lembro de uma que teve uma vez que eu perguntei, quando que você deu espaço para ele resolver alguma coisa? E ela parou assim, não, nunca dei espaço. Porque eu sempre acho que ele não vai fazer direito e eu vou lá e faço. Aí eu falo, tá, então o que a gente precisa mudar então? Exato. E aí vai dar um medo danado, né? Então, no momento que a gente deixa de fazer aquele padrão que a gente aprendeu, que geralmente tem a ver com a nossa história familiar, como é que foi a relação dos nossos pais, como é que a gente foi ensinado a ser marido, esposa, né? Namorado, namorada, e aí a gente, quando começa a deixar esse lugar, começa a dar uma sensação de, e agora, né? Será que ele vai embora? Será que ela vai embora? O que eu faço da minha vida? Tem gente que não sabe ocupar a própria vida com coisas para si. Né? Sempre está preocupado tanto com o outro, de preencher a vida do outro, cuidar da vida do outro, seja marido, esposa, filhos ou pais, que quando a gente fala para tudo, olha para si, a pessoa fica em pânico. Então é um momento de olhar mesmo, né? Aí que é o começo da cura. E eu vejo que é difícil,
é difícil mesmo, porque esse lugar de prepotência que a gente ocupa em muitos papéis é um lugar onde a gente se sente importante, né? É um lugar bom, é um lugar confortável. Ah, Sim, a gente abrir mão desse lugar e ver que na realidade a gente é bem menor do que a gente está se colocando, precisa de coragem, né? De olhar, eu não estou no meu lugar. O meu lugar não é isso tudo aqui. O outro também tem um espaço de grandeza diante desse relacionamento. E aí vai a importância da coragem de abrir mão de ser tão importante, né? sim. Geralmente isso começou a ocorrer na infância, né? Então a gente costuma dizer também da relação triangular, né? Onde o pai e a mãe não se davam tão bem, tinham suas questões, seus problemas, suas deficiências, e aí o filho é colocado no meio para resolver algum tipo de problema que ele não dá conta, ele é uma criança, mas ele é Uhum. trazido como o centro da atenção. Prestar E atenção. aí a gente começa a aprender que aquele lugar eu sou visto. Então, quanto mais eu faço, tentando resolver as coisas dos adultos, parece que eu sou visto. Aí eu começo a deixar de ser criança, começo a assumir uma postura que não é minha e me torno esse fazedor que você falou, a pessoa que está sempre preocupada em ocupar o espaço dos outros, cuidar dos outros, fazer algo para ser visto, ser agradado. Então, quando a pessoa vai saindo desse lugar, ela começa a perceber que ela foi usada na infância. Ela foi Uhum. colocada num lugar que não era dela, que ela não teve o carinho que ela queria, que ela não teve o cuidado que ela queria. E aí isso vai doer um pouco, né? É o processo da terapia. Até que você consegue lidar com a dor e consegue sair desse lugar também. Começar a cuidar de si. É verdade. É verdade, E vivi aí, isso. pois é, ficou até Eu me mudo. lembro. Eu tive uma situação, eu tava em Campinas fazendo o curso de Master PNL, e aí eu já estava nesse processo de ser terapeuta e querendo sair da minha ocupação anterior, que era a empresa dos meus pais, né? E eu não conseguia dar esse passo. E aí eu me lembro que eu conversando com o Fernando, que era o professor, eu falei, Fernando, me colocaram tanto nesse lugar de que eu era o único homem entre os irmãos, que eu ia ter que cuidar das minhas irmãs, que eu ia ter que tomar conta da empresa, que eu ia ter que fazer isso, cuidar dos meus pais. Aí o Fernando só virou assim pra mim, te colocaram num lugar de tão importante que você virou prepotente. Aí eu Pois falei, é. realmente, não é o meu lugar. E é louco, né? Porque quando a gente fala prepotente, dá a impressão de que é um adulto prepotente, arrogante. E aí o Adriano Uhum. até falou, mas esse não é o lugar da criança carente? Exatamente. A criança carente que veio aprendendo a ser assim desde pequena e cresce, ela se torna prepotente porque ela se arroga no direito de ser essa pessoa que faz para todo mundo, que ajuda todo mundo, que arruma tudo, quando na verdade às vezes ela está atropelando, né? Foi o padrão que ela aprendeu. Então é sair desse lugar. E eu nem vejo assim, é, num mau juízo a palavra prepotente, né? Foi o que a gente Uhum. aprendeu. Então a questão é parar de brincar desse jogo aí que já não tá legal. E prepotente é diferente de arrogância, né? Sim, sim, A verdade. gente é muitas vezes prepotente sem ser arrogante. Só a gente com a gente mesmo achando que é melhor do que o outro, a gente está sendo prepotente. Sim, pois é. Tem uma pergunta aqui que eu vou mandar para você. Como filha Mais mais uma. velha, posso fazer uma constelação para entender o relacionamento da minha irmã e da minha mãe? É um relacionamento bem conturbado. Então, né, a forma Bruna, né, estou lendo aqui, a forma como eu aprendi, como eu ensino, é que a gente olhe a partir de nós. Né? Então, como a terapia tem muito a ver com a nossa transformação, a gente tem que ver o que olhar a irmã com problemas com a mãe está me afetando. E aí a gente pode fazer a constelação se tiver esse olhar. Se for só uma questão de tentar mudar a irmã ou tentar mudar a mãe, aí não é assim, eu não faço a constelação a partir desse ponto de vista, porque é aquilo que o Benito falou também, da criança que tenta mudar o pai porque ele não está no lugar de pai. Faz parte a gente olhar para os nossos irmãos e perceber que eles estão totalmente desajustados. Faz parte a gente olhar para a nossa mãe, para o Uhum. nosso pai, e perceber que eles não estão cumprindo o papel deles. E mesmo assim a gente pode estar bem cumprindo o nosso papel e deixando eles para lá.
Então, o que está afetando você, né, Bruna? Se pergunte, a partir disso, talvez você traga uma questão pessoal que pode envolver a irmã e a mãe, Pode ser mas tem que trabalhar. partir de você. E eu aprendi com o Alex, eu também não faço. A não ser que a questão seja da pessoa. É, é verdade. Senão vira muita curiosidade também, né? Então vira, talvez essa coisa realmente, a gente está querendo curar uma coisa dos outros e não está olhando nem para si, né? O que importa é a nossa vida. E também, nossa, você falou esse da curiosidade, aí me lembrou de pessoas que vêm para constelação para eu quero entender o porquê das coisas, né? E aí foi interessante que eu estava com isso muito na cabeça, aí hoje eu estava terminando um outro livro do Bert, e tem uma parte que ele fala assim, qual força tem a gente se perguntar o porquê que eu estou vivendo isso? Não traz força para a gente ficar entendendo o porquê do porquê do porquê. Ele falou assim, Sim. pergunte o que você pode fazer agora para que isso seja diferente, né? Que aí a intenção que a gente joga para dentro da gente é bem diferente desse porquê. Eu vejo que esse porquê só vai alimentando mais da gente justificar o problema que a gente vive. E às vezes é isso que muitas pessoas procuram na constelação, né? Entender o porquê que eu estou sofrendo tanto. E é outro tipo de constelação que eu não faço, não. Pois é. E esse porquê ele é uma defesa para a gente não sair do problema. Então, se a pessoa perceber bem, essa necessidade de entender mantém ela presa no problema. A gente que tem, você também tem essa pegada da PNL, né? O Bert Hellinger também estudou PNL, então houve um tempo até que ele colocava a solução, né? A imagem de solução em constelação. A gente entende que a pessoa, quando ela dá um passo em direção à vida dela, tá ótimo, mesmo que ainda esteja com problema familiar, mesmo que ainda a família esteja em guerra, mesmo que ainda o pai esteja viciado em alguma coisa, não importa, o que importa é que a gente assuma a nossa vida, entendendo que a vida de cada um também é de cada um. Então é assim que eu trabalho. Eu não acho, e na verdade seria uma loucura achar isso, que a gente precisa consertar a família, né? Que a gente precisa entender, inclusive, a família. A gente não precisa entender nada, a gente precisa olhar para a nossa vida e dar nossos passos, fazer nossos erros, nossos acertos e vamos embora, né? A gente precisa olhar e respeitar, né? Do jeito que ela é, com todas as questõezinhas que ela sempre vai ter, né? Sim, sim. Vamos para uma última pergunta? Senão a gente não acaba hoje. Vamos lá. E essa eu vou te fazer porque eu fiquei curioso e eu nunca tive experiência nenhuma e eu achei muito pouca referência nos livros. A Rosane, psicopedagoga, perguntou aqui, como fica estes processos de constelação em pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento, como TDAH e autismo? Você tem muita experiência com isso? Porque comigo nunca apareceu ainda. Eu tive poucas experiências com isso. Então, hoje eu estava lá na Brigitte, né, que é a consteladora, ela é francesa, mas mora na Espanha, e ela falou sobre um problema, não estou lembrando agora qual que era o problema que tinha a ver com questões cerebrais, né? E ela disse assim, né, que essas pessoas, as crianças, né, principalmente que vêm com problemas mentais, eles já estão vindo identificados com algum excluído do passado familiar. Então, eles trazem uma negação, algo que foi negado fortemente no passado. Seja um aborto, seja um irmão que foi esquecido, seja alguém que foi assassinado, principalmente quando começa a mexer com questões neurológicas mais graves, esquizofrenia. O próprio Bert Hellinger fala que existe identificação com assassinatos, e assassinatos excluídos, né? Então a questão não é ter assassino ou assassinatos, a questão é negar isso, como muitas vezes as pessoas negam, né? A família nega para manter uma aparência, para não ficar mal na sociedade, para não ser punido, ninguém ser preso, então se esconde nessas questões. Só que para o sistema familiar nada pode ser escondido. Então muitas vezes uma criança ela vem com algum tipo de transtorno.
Eu, pessoalmente, eu não faço constelação para ajudar a aliviar o transtorno, porque a gente não tem esse poder. A constelação, ela pode mostrar... Então, vamos dizer que a mãe, geralmente, que vem, ou a mãe ou o pai, que vem olhar uma questão de um filho problemático, está tendo algum tipo de transtorno. A gente vai olhar para essa situação e o benefício maior seria que os pais conseguissem olhar com mais amor, com mais inclusão para aquela situação. Eu não espero que haja mudanças profundas. E geralmente não há. Né? A gente precisa aceitar o destino das coisas. Né? O destino, segundo a gente estuda na constelação, ele é muito inteligente, ele é muito forte, embora não seja bom muitas vezes. Bert Hellinger diz que algumas pessoas vêm no sistema familiar para mostrar para o sistema em volta dela algumas coisas que foram excluídas. Então, ela se coloca num papel de sacrifício para que outras pessoas consigam incluir coisas que não foram incluídas no passado familiar. E aí a gente precisa aceitar que algumas pessoas vão continuar com problemas. Né? Eu concordo muito com você. Eu também iria por esse caminho de facilitar uma constelação para que os pais lidem melhor com a situação, né? Não com essa ideia de que vou fazer uma constelação e vai melhorar os sintomas que ele tem. E eu acho que é um caminho bem mais válido e bem mais eficiente. A gente trabalhar para lidar melhor. Sim, aí a mesma pessoa, a Rosana, ela fala muitos adultos têm autismo leve. Aí, se a pessoa ela tem condição de passar pelo processo terapêutico para ela mesma entender o processo do autismo na vida dela, aí é importante ela fazer, porque vai ser uma nova percepção que ela pode ter, inclusive da própria dificuldade. Né? Olha que interessante, a Roberta está falando de uma filha autista de uma amiga, que através dessa criança foi descoberto que o pai abandonou toda a família e assumiu outra, que nunca tinha vindo à tona, durou 30 anos. É exatamente isso que a gente acabou de falar. Então, algumas crianças, ou, né, enfim, algumas pessoas, elas vêm, manifestam um tipo de doença bem séria, e serve para mostrar, para apontar uma coisa que não foi vista para toda a família. Então, é um sacrifício que ela faz, a gente diz, é um amor, né? É um tipo de amor que leva ela para um sofrimento, mas é um tipo de amor para que toda a família possa olhar para uma situação, e quando isso é olhado, a família fica forte. Isso é interessante. Alex, para encerrar, fala sobre a sua vivência com a Luciana. Ótimo. E depois você fala da sua também, né? E eu falo para dar a minha depois. Isso. Então, a gente vai fazer a vivência Sim para o Amor, que é uma vivência que usa muitos movimentos de constelação, mas também outros tipos de movimentos que eu vou fazer com a Luciana, minha companheira, Luciana Cerqueira. Quem quiser acompanhe também o Instagram dela, Lu Cerqueira, aí vocês acompanham o Instagram dela, ela tem um trabalho de constelação e também um trabalho muito forte com o feminino. E aí a gente vai fazer esse trabalho que é para casais e também para pessoas que estão solteiras, que querem olhar para o relacionamento em si. Seja elas estão em um relacionamento e não vêm com a pessoa, ou elas estão em busca, ou quer olhar como é que está a energia da relação. E a ideia é que, no fundo, a gente tem muita dificuldade de assumir uma relação de verdade. Né? A gente falou um pouco no começo da live do medo, né, que a gente tem, o homem, tanto o homem quanto a mulher, o medo dessa proximidade, o medo dessa troca, o medo da intimidade. Porque quanto mais a gente se aprofunda numa relação afetiva, a gente vai entender que a gente acaba se dissolvendo, né? Grande parte daquilo que a gente acreditava deixa de ser válido na relação e vice-versa. A gente tem que adotar hábitos que a gente não tinha. Então, a união de homem com uma mulher não é só uma questão de sexualidade ou de ter filhos, mas é uma questão até de dissolução de ego. Né? Então, dá muito medo mesmo. Fora os hábitos que a gente tem, os medos, os traumas. Então, tudo isso a gente vai trabalhar para buscar, pelo menos, uma direção para esse sim para o amor. Um sim para esse lugar onde a gente vai se entregar para uma relação menos armado. Quem sabe desarmado, mas vamos dizer menos armado.
Agora, sinto muito informar o pessoal, porque vai ser em São Paulo, mas já está lotada a vivência. E aí a gente vai fazer novas datas, fiquem de olho aí que a gente vai anunciando, e possivelmente em Brasília também. A gente já fez uma vez, vamos fazer outras vezes, e vamos ver onde mais pintar também. Não está fazendo online ainda, Alex? Online a vivência? A vivência? Não, a gente nem pensou nisso, a gente está fazendo uma coisa bem vivencial mesmo. Pense na online que dá para fazer bem vivencial também, tá? Legal, depois a gente conversa então para você me explicar direito. A minha, inclusive, eu tenho feito todas as vivências que eu faço, eu tenho feito tanto presencial quanto online. E confesso para você, igualmente fortes, tanto online como presencial. Essa de agora, eu já foi a primeira que eu fiz online, inclusive foi essa. Eu não fui tão criativo quanto você, eu peguei o nome do livro do Bert, Para que o Amor dê certo. E coloquei na vivência. E funcionou muito bem online. Eu me lembro que teve uma pessoa que, inclusive daqui da cidade, que não tinha conseguido vaga para presencial, ela entrou na online. E ela veio toda desconfiada. Será que vai dar certo online? E no primeiro movimento ela já sentiu tanto do outro lado, já chorou tanto do outro lado, que ela falou assim, funciona mesmo. E é uma boa, que a gente alcança muito mais gente. Mas sim, falando da vivência, eu fiquei aqui intrigado e curioso, porque apesar da gente trabalhar ao mesmo tempo, a gente trabalha de formas bem diferentes, sabia? Uhum. O meu olhar na vivência do amor é primeiro olhar para a gente com os nossos antepassados, para a gente com os nossos pais, para depois a gente estar pronto. Aliás, talvez sejam caminhos diferentes que vão ver a mesma coisa, né? Mas na minha vivência, eu busco muito começar para o nosso olhar para os nossos pais, para o nosso olhar para os nossos padrões do que é um relacionamento correto ou não. E também eu gosto muito de uma dinâmica que eu me lembro que você fez no módulo de relacionamento no curso, que a gente, para estar bem no relacionamento, a gente olhar para os nossos antepassados, olhar para a nossa história, olhar para os antepassados do outro e para a história do outro, para a partir daí construir algo juntos. Então, eu pego essa vivência que a gente fez lá e vou mais fundo nesses pontos, de olhar para trás, olhar para a nossa história, para a história do outro e para o outro. E assim a gente ter mais força para construir o relacionamento. E, diferente da sua, a minha eu abri inscrição hoje, então tem vaga ainda. Corram, então, que logo, logo vai esgotar. Exato, e o pior que daqui esgota rápido mesmo, viu? Que legal. E tá aí o bom da online. Online cabe mais gente. Bacana. Depois você me explica direito qual plataforma você usa, a gente conversa aí para entender direito isso. Pode deixar que eu vou te explicar sim, que tem que colocar isso online também. Tá, então joia. é isso, vamos agradecer todo mundo que acompanhou até agora. Foi quase 2 horas de live hoje, viu? Legal, né? O Claudião tá mandando um abraço, nosso grande Cláudio. amigo aí. Né? Claudião, um abraço para você também. E tá num movimento legal de constelação com música, viu? Então eu tenho visto as coisas que ele tem feito, constelação lá na penitenciária, constelação na vila, não sei da onde lá, as músicas, né? A parceria dele com a Alice também fazendo umas músicas bem bonitas, inspiradas, né, para constelação também. Grande trabalho aí, Claudião. Né? Tá bonito o negócio. Pois é, então vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente acha um novo tema para fazer uma nova live. E até uma próxima. Vamos ficar por aqui. Isso aí. Um abração, valeu, Benito, muito legal o bate-papo. A gente ficaria umas 3 horas falando, né? Mas depois a gente inventa um tema novo. Vamos inventar um tema novo para a próxima. Legal. Valeu, então, Benito. Valeu, Alex. Até mais. Um abraço para todo mundo. Abraço.